Eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade. E ele meio que deixou como um legado para minha avó, um legado, uma missão, na verdade. Assim, esse menino, eu quero que ele vire médico. Na minha realidade que eu falo no meu consultório, no meu Instagram, nas pessoas que eu convivo, eu falo o tempo todo da beleza real. O sol é necessário, bacana, a gente entende isso. O excesso de sol não é necessário. E às vezes eu explico que o bronzeado é uma forma do seu corpo tentar te proteger contra aquele sol que você está pegando. O colágeno é a principal proteína que a gente tem no corpo. Tem mais de 25 tipos de colágeno no nosso corpo. No osso, no músculo, no tendão, na pele, que é o principal órgão do corpo humano. Então, assim, 25% da proteína que tem no nosso corpo é colágeno. Hoje, um dos locais que eu mais invisto dinheiro é na minha própria empresa, né? Porque eu entendo o potencial que ela tem. O segredo é você depois conseguir transformar essa empresa em algo monetizado, né? Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Mais um episódio do EmpreendaCast que eu prometi trazer pessoas excepcionais, pessoas que estão mexendo com todos os tipos de assunto. Essa talvez seja a maior miscelânea de uma temporada que você já viu e é de propósito. A gente está trazendo todos os tipos de negócio. A gente está mostrando um empreendedor que existe por todos os cantos. Principalmente o empreendedor por trás do jaleco. Fazia um tempo que eu não trazia um médico aqui. Hoje a gente vai falar do mercado de beleza, estética, Dr. Bonis Dermato. O que está por trás de um cara que veio lá de Iporá, perto de Goiânia, depois ele vai falar quantos quilômetros, mas como é que esse cara rompeu a bolha da sua cidade, fez medicina, especializações, se tornou o Dr. Colágeno, hoje é sócio da Ana Hickman e tem aí muitos detalhes para te falar sobre a desarmonização facial ou a demonização que está rolando com as pessoas por aí. Vamos trocar uma ideia sobre isso, mas principalmente entender como é que um médico de uma profissão tão tradicional se torna um grande empresário e empreendedor. Dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo? Vamos entender olhando naquela câmera ali. Diga quem é você, da onde você veio e o que você faz. Uou! Obrigado, Gustavo, pelo convite. É uma satisfação estar participando dessa 5ª temporada do EmpreendaCast. Então, vamos lá. Eu tenho uma missão aí de mudar a forma como os brasileiros encaram a estética hoje no Brasil. Desmistificar um pouco essa questão dos exageros, do medo e possibilitar cada vez mais mulheres se cuidarem, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho uma outra missão, que é mostrar que a gente não precisa... Eu falo de médico, mas também estou falando de advogado, de engenheiros, essas pessoas que têm uma formação muito linear, a gente não tem que estar preso nisso a vida toda. Às vezes, seu potencial é muito mais do que aquilo, ou não é só aquilo. E eu estou aqui para mostrar para vocês que dá para furar a bolha e vou falar um pouquinho sobre minha história. Agora, me conta o seguinte, se a gente pegar você lá mais... Você é filho único, tem irmãos. Que momento você falou assim, vou ser médico? Então, legal isso aí. Eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Você é o do meio? Eu sou do meio. O irmão do meio é o problemático mesmo? Ou não? Na verdade, fala que ele não sofre tanto igual o primeiro, porque as portas já foram abertas, apesar que era uma irmã, então o caminho é não é a mesma porta. Uhum. Mas ele também não é tão aliviado igual a mais nova. Então, assim, foi tranquilo para mim. Ainda mais caçula. como homem, né? Daí você dá uma quebrada no processo. Então, foi bem bacana. E eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade. E ele meio que deixou como um legado para minha avó, um legado, uma missão, na verdade. Assim, esse menino, eu quero que ele vire médico. E eu acho que minha avó falou aquilo desde sempre na minha cabeça, e eu sempre fui um bom aluno, um bom estudante, o cara mais esforçado, que ganhava estrelinha dourada quando estava lá na 5ª série, 6ª série. E eu acho que meio que naturalmente eu nem questionei esse caminho. E como não tinha nenhum médico na nossa família, e nós estamos falando isso de meu pai há uns 35 anos atrás ou mais, então a medicina ainda tinha todo um glamour naquela época, né? Eu acho que
Para a maioria dos pais, independente se o cara virou hoje advogado, falou assim, você pensou em ser... Meu pai queria que eu fosse médico, né? Então, eu acho que meio que para honrar esse sonho e desejo do meu pai, isso meio que eu absorvi isso de uma forma que eu nunca questionei e foi natural para mim a escolha de prestar medicina e ser médico. Você foi em Goiânia? Você tem que escolher uma capital, né? Naquela época. Na verdade, eu fiz o ensino médio até 15 anos, eu morei em Iporá, como você está falando, uma cidade de, na época, 30 mil, hoje 45 mil habitantes. E depois do ensino médio é normal a gente ir para uma cidade, uma capital, né, no caso Goiânia, e lá eu finalizei e prestei vestibular lá, e medicina, como é um curso, ainda é um curso muito concorrido, mas naquela época não tinha tantas faculdades igual hoje, era muito menos, e era faculdade federal, então você sai prestando, né? Tinha até uma indústria disso, né? Dos cursinhos, excursões, a gente pegava ônibus, ia para um estado, para outro, mas o foco era São Paulo, Uberlândia e Goiânia. Eu prestei umas 3, passei na Federal de Goiânia e resolvi fazer Federal de Goiânia, porque isso era meio que uma estrela também para você colocar no peito. Eu fiz Federal, né? Sim. Então foi bacana. Agora, você cursa medicina por 5, 6 anos e depois se especializa, né? Correto. Você fiz 6 anos, daí agora, o que eu vou fazer, né? Porque senão você vira apenas um médico geral. E hoje um médico geral, ou antes também, tem um destino meio programado. Vou trabalhar em PSF, né, programa de saúde, aquele negócio da plantão, e eu não queria aquilo. Desde sempre eu entendi que a medicina possibilitaria eu atingir algo mais. Então, dentro disso, eu fui olhar para o mercado. Tá, o que eu quero? Eu falei, parece que eu quero cirurgia plástica. Não sei, eu sempre... Porque eu fui criado ao lado de mulheres fortes, né? Eu tenho 2 irmãs, eu tenho uma tia que era incrível, ela me deu muito suporte nessa época. Minha mãe, então eu entendi que o mercado... E minha tia é estilista, minhas irmãs são lindas. Minha mãe também já foi até modelo, então, quando ela era mais nova, já desfilou. Então, eu tinha um universo feminino e da beleza como algo assim que eu admirava. Daí eu fui tentar cirurgia plástica, mas para fazer cirurgia plástica você tem que fazer cirurgia geral. Então, eu passei em cirurgia geral, na Federal também. Eu era aquele cara assim, eu queria, eu conquistava. Não era simples, não foi... Contando a história é simples, mas não é. Passei em cirurgia geral, 15 dias fazendo cirurgia geral, que daí você faz cirurgia de abrir intestino, abrir barriga, essas trenheiras todas. Daí eu falei assim, você quer saber? Esse negócio aqui não tá para mim, não. Eu queria um negócio mais tranquilo. Eu falei, não, mas eu gosto da medicina, mas eu gosto da beleza. Eu olhei para o mercado e falei, tem a dermatologia. E dentro da dermatologia tinha uma área num congresso que eu já tinha ido chamado cirurgia dermatológica. Então, tipo assim, não era dermatologia, não era cirurgia plástica, era cirurgia dermatológica. Eu era mais invasivo do que o médico que passava os cremezinhos, dermatologia, mas eu não precisava ficar abrindo barriga de ninguém, que era cirurgia geral, para chegar na cirurgia plástica depois. Então, eu me encontrei, entendi o que eu iria fazer. Daí eu prestei dermatologia. Primeiro eu liguei para minha mãe, olha, e tinha comemoração do meu primeiro lugar na cirurgia geral, né? Chamou os amigos, então aquilo tudo. Com 15 dias eu liguei, mãe, antes de mais nada eu quero te falar que é uma decisão de alguém corajoso, não é de um covarde, tá? Ela que foi, vou largar a cirurgia geral, vou estudar mais 1 ano e vou tentar dermatologia. Ela falou, filho, você sempre decidiu, vai embora. Bora. Então, daí foi isso. Fiquei 1 ano estudando, prestei dermatologia, passei aqui em São Paulo no SUS, que fala, né? Passei em primeiro lugar no SUS aqui na época, você poderia escolher aonde você queria fazer dermatologia dentro das opções, Guarulhos, Jundiaí e tudo mais, mas eu fui chamado para fazer federal em Goiânia também. Falei, tá, morei aqui 1 semana, 10 dias, voltei para Goiânia, fiz dermatologia na federal, porque minha ideia depois criar uma rede lá, né, de pessoas, de conhecimento. A hora que eu acabei a dermatologia, eu falei assim, agora eu tenho que fazer a cirurgia dermatológica para o meu plano funcionar. Vim para São Paulo de novo, morei 2 anos aqui, fiz na Faculdade de Medicina do Santo André, chama ABC,
Fiquei 2 anos, cirurgia dermatológica, voltei para Goiânia e de lá até hoje, graças a Deus, só crescimento. Quando que você pegou o canudo? Qual ano que a gente pega o canudo e você está oficializado com CRM e também dermatologista? Com 6 anos você pega o canudo, eu sou médico, CRM, eu posso já trabalhar, inclusive eu trabalhava, né? Porém, a dermatologia vai 3 anos ainda. Então, eu fiz 6 anos de Quase medicina. 10 Pegando a cirurgia dermatológica para falar assim, agora eu tô pronto. Que eu voltei para Goiânia, eu falei, eu tô pronto, 11 anos, né? E que ano que era quando você sentiu esse... 2000, se faz 14 anos, mais ou menos, né? Que aí estamos falando de 2009, 2010, mais ou menos. É isso. Por que eu tô tocando esse assunto contigo? A gente teve uma explosão nos anos 2000, que teve até reality show na época, né? Que era o Dr. Ray, né? Sim. Aquele lance da cirurgia plástica, do esticar, né? Usava-se muito um extremo que era a Elza Soares na época, né? Sim. Falecida Elza, que deixou um legado incrível também no nosso país. Mas tinha aquele lance assim da construção da beleza além das linhas de Deus, assim, né? Sim. Tinha as linhas da cirurgia, né? Ainda tinha um resquício do Pitangui, que foi incrível a história dele e tudo mais, né? Então vinha aqueles cirurgiões que estudaram com ele, né? Então era realmente inclusive a cirurgia plástica no Brasil era referência no mundo de uma forma geral. Sim. Então foi um boom muito grande e de lá para cá, na verdade, foi intensificar. Talvez mudou um pouco alguns conceitos, né? Antes não existia essa parte da dermatologia preventiva. Era um negócio assim que você ficava velho, ia lá e corrigia. Sim. Então a pessoa esperava, tem que esperar os 60 anos para você fazer uma cirurgia plástica. Hoje o legal e ao mesmo tempo a gente tem um pouco de cuidado é porque a pessoa começa a se cuidar com 20, 25 Sim. anos, 30 anos, faz um botox preventivo, já estimula um pouco o colágeno, que daí vem a história do Dr. Colágeno, por isso que eu sempre apostei muito nisso. Daí eu falei, peraí, ninguém registrou isso eu quero para mim, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Agora, mas a gente era de uma época que você tinha que esperar ter a bolsinha para poder corrigir a bolsinha, né? Do olho aqui. Isso. E hoje a gente já sabe que tem muita tecnologia avançada para isso. Não se falava em botox na época, eu não lembro disso há 14 anos atrás. Eu lembro que teve a explosão do laser. Sim. Né? Teve o lance do laser, os equipamentos que vinham dos Estados Unidos, você entrar num negócio de laser lá, você sumia com pinta, esticava rosto. E a Caras e as grandes revistas da época vendiam isso absurdamente. Sim. Né? Quanto mais esticada a pele, mais a gente estava no momento da beleza no Brasil. E tinha as atrizes, né, as globais como referência, né? Hoje com a internet possibilitou todo mundo ser referência, isso é interessante e perigoso ao mesmo tempo, e com os filtros cada vez mais perigo ainda nesse processo, porque antes o paciente chegava querendo parecer um artista, né? Bacana, era difícil, mas tinha alguém que existia daquela forma. Eu quero ser a Ana Hickman. Ana Hickman. Vamos pegar aqui. Agora não, ela vai lá, tira foto, passa o filtro, pega uma versão assim, irreal, impossível. Eu quero parecer com essa aqui. Eu falei, não, mas isso aqui não existe, né? Não, mas eu quero isso aqui. Eu falei, não existe. Daí você vê que hoje tem doença que tem que ser tratada referente a isso aí. Por isso que é o cuidado. A estética realmente é algo incrível. Mas é um dilema, o quanto que ela é importante para melhorar a autoestima da mulher, das pessoas, o quanto que a mulher fica refém disso, de uma forma que vira o veneno, em vez de ser o antídoto, né? Em vez de ser algo bacana, legal, a história do perfume com veneno, na verdade. Sim, mas agora para fazer um paralelo, a gente está vivendo sei lá, se poderia dizer um demodê, assim, que é a beleza real. É o grande barato, é a mulher sem filtro, é o homem sem filtro. Então, eu tenho discutido muito isso e eu ainda não sei, sendo bem sincero, se é um movimento dentro da realidade ou se nós estamos vivendo um novo movimento. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente que está na onda ainda de encher o rosto de preenchimento e acha bacana, de colocar aqueles bumbum de PMMA, não sei se vocês já viram isso na internet, onde coloca aquele preenchedor definitivo, que as mulheres ficam com aqueles bumbuns muito preenchidos e achando bonito aquilo. Então, assim, é porque na minha realidade que eu falo no meu consultório, no meu Instagram, nas pessoas que eu convivo, eu falo o tempo todo da beleza real. Então, para mim,
eu acho que é um movimento a nível Brasil. Mas se a gente olhar para fora, não do Brasil, mas dessa realidade minha, você vai ver que tem muita gente que eu tenho que convencer. Por isso que eu falo assim, que uma das minhas missões é essa de tentar mudar a forma como o brasileiro enxerga a estética, trazendo um pouco mais para essa beleza real, que é por isso que colou muito a história da Ana Hickman, que ela é uma mulher desse jeito, é uma mulher real, é uma mulher sem exageros, é uma mulher que você vai ver que pegar o rosto dela de quando ela é nova para hoje, ela tá bonita, mas tá uma bonita da idade que ela tem que estar. Não um negócio transformado no sorrir, bochechão. E você precisa ver a responsabilidade que é fazer botox na Ana Hickman, né? O dia que eu fui fazer, falei, tá bom, eu sei fazer isso, eu faço isso há 10 anos, mas eu não posso errar. Sim. Eu tenho que deixar uma pessoa bonita, no mínimo igual. Não preciso nem ser mais bonita ainda. Sim. Mas deu certo. A Ana é linda, né? É uma representação da mulher. Agora, a parada que eu acho que é doido, que acho que por isso que tem muita imigração do gringo vir procurar você, depois você me responde também se continuam nessa imigração, né? A galera vem pra cá pra tratar com a gente, porque o Brasil é uma miscelânea de rostos, de jeitos, de traços, né? Eu acho que não tem país mais maluco do que o nosso país, né? Cara, isso é incrível, assim. Primeira coisa porque é um desafio, né? A gente não tem... Se você tentar seguir um padrão, é padrão de quê, né? Então, você tem que entender cada pessoa como sendo única mesmo e a partir daquilo ali você tirar o melhor dela. Então, eu acho que essa é a primeira pegada, isso é interessante, mas ao mesmo tempo... Isso torna cada vez mais complexo, porque você pega, tipo assim, a estrutura óssea de um oriental com a pele de um negro. Mistura isso e fala assim, e agora? Entendeu? Por isso que daí sai essas questões de arcada dentária também, de dente. O Brasil é referência por causa disso, porque nunca é parecido com nada. É como se cria um novo ser. É como se fosse um Pokémon novo, né? Nesse sentido. Então, o desafio é maior, mas ao mesmo tempo o cuidado também é maior. E quando a gente traz isso como sendo uma verdade, Deus criou cada um para ser único. Então você não tem que buscar padrão. E isso é interessante. E eu falo muito isso na minha rede, porque eu trago essa verdade para as pessoas, né? O que torna algo tão precioso é aquilo ali só existir um daquilo, né? Quando, sei lá, existe 10 mil carros igualzinho, aquilo ali não tem o mesmo valor de ter um único carro construído daquela forma. Ah, mas um pneu é de um jeito, outro é do outro. Melhor ainda, aquilo ali é mais único ainda. Então, eu tento trazer um pouco dessa reflexão, porque é a forma como você quer olhar o mundo, né? E muita gente entende isso, porque o que a gente precisa não é de pessoas falando assim, isso aqui é lindo, maravilhoso, tenta ser igual. Não, você é incrível, maravilhosa e linda. Olha pro espelho agora. Porque eu brinco que a beleza é subjetiva. E isso é real. Tem dia que a gente acorda e olha, quem que é esse cara? Que, pelo amor de Deus, né? Apaga a luz e vai embora. E tem dia que a gente tá empoderado. A luz tá boa, a roupa tá boa. O que mudou? Às vezes é a forma como a gente tá encarando aquilo que a gente tá enxergando. Aí eu tenho mais dois pontos que acho que deve ser um tempero, o borogodó brasileiro, que é o seguinte, como um país tropical também, a gente tem um lance com a pele muito relacionado ao sol. Esse é um ponto. Que aí tem uma estética muito agressiva com relação ao bronzeamento e a pele, né, queimadinha do sol, que a gente vive ali num meio termo com o que é saudável e o que pode ser perigoso. Né? E a gente tocou muito no assunto mulher. Eu queria perguntar duas coisas para você. Se muda esse lance ser Brasil com o sol e se o homem também está entendendo que a beleza e cuidar da pele faz parte da longevidade também. Então, legal. Primeiro a história do sol, né? A gente for buscar lá a história dos dinossauros que morreram por causa que não tinha sol lá e tudo mais, você vê que é real. A gente precisa do sol, né? A história da vitamina D. Vitamina D é um hormônio. Eu fiz um pouco dessa parte de medicina integrativa, então eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso. Então, assim, o sol é necessário. Bacana, a gente entende isso. O excesso de sol não é necessário. E às vezes eu explico que o bronzeado é uma forma do seu corpo tentar te proteger
contra aquele sol que você está pegando. Então não é tipo assim, meu corpo entendeu que eu quero ficar morena. Não, seu corpo está falando assim, pelo amor de Deus, para de tomar esse sol aqui que eu vou proteger seu DNA, vou jogar pigmento nele aqui. Então bronzeado é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Entendi. Às vezes eu começo a trabalhar assim com meus pacientes. Porém, como a gente é bem branquelão, tem muito branquelão, o corpo não consegue ter esse mecanismo de defesa. Então, aquele sol começa a destruir o DNA. O que significa isso? Envelhecimento, ok, e câncer de pele. Por isso que a gente tem um índice alto de câncer de pele, como a Austrália e tudo mais. Tanto pela a exposição ao sol, como a característica da nossa pele, né? De ter muita descendência europeia e tudo mais. Então, ao mesmo tempo, por nós sermos um país tropical, a gente adora praia, a mulher brasileira é conhecida como tendo um corpo bonito, o bumbum da mulher brasileira é desejada pelas americanas. Então, assim, tem esses dilemas, mas como tudo na vida, é um certo equilíbrio que a gente tem que buscar o tempo todo e tá tudo certo. Sobre os homens, cada vez mais eles estão procurando mais cuidados, porque a gente começou a entender que não é só sobre dinheiro, não adianta a gente pensar, o homem não precisa se cuidar, né? O homem suficiente é um homem que ganha bem, que tem as coisas. Não, hoje a gente, para se sentir empoderado, e tem a questão do mercado de trabalho e começa a ser avaliado dessa forma, o homem tem que estar bem, né? O que está bem, começou a questão da barba, o cabelo, né? O implante capilar está em alta total, né? Eu fiz o meu há 6 meses atrás, inclusive. Legal. Então... Funcionou? Funcionou, tá bacana, funcionou real. Então, cada vez mais os homens estão procurando. E também diminuiu um pouco essa questão de o homem não faz estética, né? Antes tinha um pouco dessa preocupação. Então, como quebrou esse paradigma, inicialmente eles iam com a esposa, com a namorada, né? Nem sei o que eu tô fazendo aqui, ela que falou para eu vir. Agora eles começaram a procurar espontaneamente. Então, tá crescendo esse mercado. Mas, doutor, você levanta com o desespero ou a tarefa de estar sempre pleno, lindo, bonito, porque teoricamente assim, você não vai num cardiologista se o cara fuma de manhã. Sim. E você não vai num dermato se a pele dele não tá em Sim. dia, se o cara não tá nos trinques. Você tá aqui perfeito para um podcast, né? Mas você acorda todo dia nesse desespero, nessa loucura? Não, o meu não é desespero. Eu acredito que a gente tem que ter performance em tudo na vida. É o mundo que eu tô vivendo hoje. Não tô falando que isso tem que ser realidade para todo mundo, né? Eu falo que eu tenho que ter performance espiritual. Eu converti há uns 2 anos atrás, fui para Israel, batizei nas águas. Então, eu acredito nisso no casamento também. Eu acredito nisso no profissional. Então, se eu estou disposto a trabalhar nisso como profissão, é quase que como se fosse obrigação. Você trabalha principalmente com a voz, né? Uhum. Então, você não cuida da voz, não faz sentido sobre isso, né? Se eu trabalho com aparência, se eu trabalho com autoestima, eu tenho que ter propriedade tanto de falar. Então, o tempo todo eu estou lendo, buscando informações que eu possa realmente dar um conselho ou tá falando ali na câmera e saber que ninguém vai me questionar, mas vai parar para me ouvir, né? Quer dizer, não tem problema me questionar, mas assim, eu estou certo daquilo que eu estou falando, né? E também da aparência, porque eu gosto do paciente chegar e falar, caraca, doutor, eu vi que você acordou 5 horas da manhã para malhar, né? Então... eu não estou conseguindo malhar durante o dia. Eu falei assim, então, que hora que você acordar? 8 da manhã? Eu falei, pois é. Então, eu tenho que ser inspiração. Sim. Eu vejo essa questão. Mas isso não é algo que me maltrata, não. Tá. Nem ao mesmo tempo eu me sinto refém. Eu não paro para passar, fazer uma produção para ir para o trabalho. Mas eu brinco que recentemente eu comecei até a terceirizar o meu bom gosto. Como assim, Bones? Eu contratei um personal para escolher as roupas que eu iria vestir. Por quê? Não, porque dentro dessa performance, dentro desse empreendedor, dentro desse dermato que eu estou me tornando, eu vi que era importante eu ter alguém que pudesse me dar algumas dicas. Do mesmo jeito que eu dou dica de pele e eu me visto, por que alguém que estuda isso o dia todo não pode me falar o que vestir, isso não é legal, isso é bacana e tudo mais? Então, assim, eu estou tranquilo dentro disso que eu escolhi trabalhar. Mas eu tenho que trabalhar com verdade. E, assim, verdade para mim, para eu convencer as pessoas. Por isso que eu me cuido bastante. E como que você enxerga o visagismo?
Que é, né, seria a técnica de você usar tudo que tem ali no seu rosto e dar a melhor harmonia daquilo. Eu acho incrível. Assim, se pegar meu celular aqui, entre os itens que eu quero desenvolver esse ano ainda é fazer curso especificamente de visagismo. Eu já tenho uns 2, 3 livros, já li alguma coisa que eu peguei com uma amiga minha que trabalha com moda e tudo mais, mas eu acho que assim, faz total sentido, né? Porque é isso que você falou, a gente pega as ferramentas que a pessoa tem e vamos estudar aquilo e vamos ver o que você quer passar, qual é a imagem que você quer trabalhar, né? Sim. Dentro da sua profissão ou dentro daquilo que você quer fazer, então acho que dá para explorar bem. É uma harmonização natural que a gente pode falar, é né? isso. Porque não tem intervenção cirúrgica nem creme em si, né? O cara... E mesmo assim, para eu realizar a dermatologia, a gente usa um nível de visagismo. Então, mesmo que for para realizar um preenchimento facial, conhecendo de visagismo, eu coloco um local que eu quero que bate mais luz, menos luz, fazer um ângulo. Ou se a pessoa tem muita bochecha, não, eu quero tornar meu rosto mais reto, eu faço uma tecnologia que vai me ajudar a entregar aquela imagem que ele quer passar. Então, o visagismo é utilizado na dermatologia também. Não é só tipo assim, o visagismo não é sobre usar cabelo, barba e maquiagem na pessoa. Agora, doutor, você tem um movimento e você assinou durante um bom tempo e continua forte com isso, sobre o colágeno. Sim. O colágeno ele é ingerido de forma oral, né? Ele vem em cápsula, ele está em alguns alimentos e etc. Ele está diretamente relacionado à saúde, à construção alimentar. Sim. O quanto a minha pele é reflexo do que eu como e como que o colágeno aparece na sua vida e como que você começa a carregar esse movimento do colágeno, né? Show. Vamos desmistificar um pouco essa história, vamos entender primeiro. Colágeno é a proteína, pronto. Se a gente pensar, tem o carboidrato, a gordura, a proteína. O colágeno é a principal proteína que a gente tem no corpo. Tem mais de 25 tipos de colágeno no nosso corpo. No osso, no músculo, no tendão, na pele, que é o principal órgão do corpo humano. Então, assim, 25% da proteína que tem no nosso corpo é colágeno. Então, a gente precisa de colágeno para sustentação do músculo e sustentação da pele. Então, nossa pele, isso tudo é para falar assim, nossa pele é constituída por colágeno. Então, com o envelhecimento, a gente perde colágeno por série de motivos. Desde o sol ou mesmo uma alimentação errada pode acelerar essa destruição do nosso colágeno. Então, eu brinco muito com meus pacientes, assim, em vez de procurar o sucesso, pare de procurar o fracasso. Assim, em vez de pensar o que eu vou fazer para aumentar meu colágeno, como é que você pode parar de destruir seu colágeno? É a primeira coisa. Eu acho que isso talvez é o mais importante. Freie a destruição. Bom, me fala rapidamente o que destrói o colágeno, né? Então, sim, já ia colocar aqui, mas você já adiantou. Dormir mal destrói colágeno, porque durante a noite a gente produz melatonina, que é super importante. A melatonina é um antioxidante incrível e a gente está cada vez destruindo mais por causa do sono, tela azul, essa história toda que nós vamos entrar em detalhe. Mas assim, Bondes, me dá um direcionamento para eu preservar ao máximo possível minha longevidade e meu colágeno. Começa a dormir correto. Higiene do sono. Procura tudo, né? Alimentação, luz, tudo que for importante, mas pega esse código. Boa. Segunda coisa, a questão daí vem assim, do cigarro, o álcool, né? Porque isso tudo destrói também realmente o colágeno. O sol em excesso, porque como eu te disse, se o corpo não consegue bloquear aquele sol vai lá, bate no DNA e destrói o DNA, destrói a célula e daí destrói colágeno também. A questão da alimentação, um monte de alimentos hoje, e eu estava discutindo isso recentemente, a gente cada vez mais tem acesso a mais alimentos saudáveis, porém a nossa escolha pelo livre-arbítrio é de comer errado. Sim. Então, assim, o excesso de farinha branca, de açúcar, é responsável por um processo chamado glicação. Glicação é uma forma de deixar o colágeno duro, então também destrói o nosso colágeno. Esses 4 e questão de hormonal, que é super importante também, porque com os hormônios
a gente fala assim, os hormônios não caem porque a gente envelhece. A gente envelhece porque os hormônios caem. Então, a gente tem que estar atento a isso. Estou falando de testosterona, até hormônios normais das mulheres, estradiol, progesterona. Então, você tem que ter algum controle dessa questão hormonal para você entender. Por isso que as mulheres na menopausa, os homens na andropausa, eles perdem mais colágeno, estão mais envelhecidos, têm mais flacidez. E a atividade física ajuda a manter esses níveis de hormônio bem, né? Perfeito. Só que a atividade física exagerada, que é quando você começa a gerar radicais livres, toda vez que você respira, você gera algum radical livre, que é uma espécie reativa que vai lá e destrói o colágeno, também é ruim. Por isso que atletas de alta performance, se você for ver, eles são mais envelhecidos também. Então, é o tal do equilíbrio que a gente está buscando o tempo todo e nunca alcança, mas é importante a gente continuar buscando. Sim. Mas para não perder da sua pergunta inicial, que tem a ver com a alimentação e até com a própria suplementação, faz total sentido. Você afastou tudo que é ruim, então vamos colocar o que é bom, né? Então, é possível, através da alimentação normal, a gente já ter colágeno dentro da gente. Se eu falei que a gente é constituído de colágeno, então toda vez que você come alguma carne vermelha, mas também pensando vamos dar um exemplo aqui, de uma coxa, de uma pele de galinha, tudo aquilo que, vamos pensar assim, que está na pele de animais, tem maior concentração de colágeno, só que esse colágeno essa proteína, vamos pensar, colágeno é proteína, comer a proteína, o corpo tem que destruir aquilo ali, você tem que absorver, e aquilo que você absorver tem que ir para o local que você precisa. Então, tem hoje algumas formas de suplementar colágeno que ele já vem meio que já destruído para facilitar a absorção do seu intestino, que é o colágeno hidrolisado, o colágeno verisol, né, que daí tem no chocolate, tem no cappuccino, tem várias formas de apresentação, tem na farmácia. Então, hoje tem várias opções de você suplementar esse colágeno mais pronto. Um pouco de discussão se tudo isso é aproveitado ou não, mas minha opinião é o seguinte, vale a pena, né? Porque, de forma geral, nós não estamos tendo uma boa alimentação. O que você colocar para dentro, que não vai te prejudicar e, ao mesmo tempo, pode te ajudar, por que não, né? Então, dentro disso, até que eu registrei essa marca Dr. Colágeno e eu já estou aí com alguns produtos que eu quero... É porque eu acho muito difícil hoje. Vai na farmácia, compra o pozinho, dilui, toma todos os dias. Alquimia então, o tempo todo. Né? Eu quero trazer beleza para o dia a dia da mulher. Eu falo mulher porque é meu principal público, mas para o homem também. Então, ou vai vir já num cappuccino, ou vai vir num chocolate. É coisas assim, no seu dia a dia que você já faz, mas vai vir alguma coisa a mais para te ajudar a se manter bela e fina para o resto da vida. Agora, doutor, como é que você... separa, ou não tem como separar, o tempo todo você é doutor e empreendedor. Como é que você começa ali a atender, entender que a forma de escalar, porque assim, você tem as mesmas 24 horas que eu tenho do dia. Sim. Se você consegue atender X pessoas em 12 horas de clínica, 14, não sei qual era a sua jornada de trabalho como está atualmente. Mas você também é uma mente pensante ali, como é que você pode escalar o seu negócio, né? Ou seja, fazendo a linha de produtos Dr. Colágeno, ou tendo mais pessoas atendendo junto contigo, criando a rede que você imaginava no início. Como é que você faz para separar? E que momento você está pensando como empreendedor e como você está pensando como médico? E que momento você fala que talvez eu me distancie do clinicar, né, do atender, e eu tenha que talvez ir mais para o empreendedor? Cara, essa pergunta, assim, talvez daria um dia respondendo ela, porque é muito incrível sobre isso. Porque, inicialmente, eu falo que o médico, ele quer dar certo, né? E eu passei por isso. Dar certo significa o quê? Não, eu quero ter um emprego que vai me pagar meu salário todos os meses, e isso é dar certo. Eu quero entrar para um plano de saúde, eu passei por isso. Depois que deu certo, a gente fala assim, não, tá, mas eu quero ganhar dinheiro de forma honesta, fazendo o que eu gosto corretamente, tá? Depois que chegou nisso, minha clínica bombou, bastante gente legal. Eu falei assim, tá, mas o que tem além disso, né? Até aquele momento eu nem me considerava necessariamente um empreendedor, porque hoje tem um pouco de discussão, né? Eu tenho um consultório, uma clínica,
Eu tenho uma empresa ou eu sou um empreendedor? O que muda para você passar de caixinha para caixinha? De caixinha para caixinha, né? Tipo assim, se o cara se é um consultório que ele atende no lugar, para mim ele não tem nenhuma empresa, ok. Ele tem uma clínica dele, que ele tem que gerir pessoal, tá, ele é empresário. Ele é um médico empresário, normalmente, se aquela empresa é dele. Agora, se ele começa a ter ideias inovadoras, começa a preocupar muito com marketing, começa a pensar como eu posso escalar esse negócio, daí já mudou de novo, né? A caixinha. Eu estou numa fase que, tipo assim, eu sou um empreendedor, mas eu sou um empreendedor dentro do meu negócio raiz, que é a medicina. Sim. O Dr. Colágeno faz sentido para mim hoje porque eu trabalho com dermatologia, eu trabalho com flacidez. Então, inicialmente, eu nem sei se eu vou vender isso. Eu vou dar para o meu paciente o chocolate lá, porque eu já dou outras coisas, eu vou dar uma coisa que eu acredito. Então, no final, eu vou deixar um legado que é o Dr. Colágeno depois que o Dr. Bones for, vamos dizer assim. Sim. Então, é difícil separar as coisas. Mas o mais engraçado que depois que eu fui adquirindo conhecimento para entender que eu era um empreendedor e não mais um empresário, foi quando eu entendi que o que me deixava feliz era ser um empreendedor. Mas me deixava feliz até para eu atuar como médico. Porque às vezes só a medicina, cara, crachá, doença, faz procedimento, tira preenchimento, faz bioestimulador, tira bioestimulador. Aquilo ali não me completava como um todo. Eu falei assim, a vida é sobre isso, entendeu? Daí quando eu falei assim, não, peraí, eu estou discutindo agora legado, eu estou discutindo... Eu comecei a absorver termos que eu não fazia ideia, mas que talvez eu já fazia como médico. Não, agora eu não tenho só pacientes e clientes, eu tenho que gerar leads. Então, foi uma coisa bacana, porque eu consegui pegar o mundo empreendedor hoje e colocar no meu consultório. Eu tenho a área comercial do meu consultório, eu tenho o CAC dos meus pacientes, igual você estava falando. Então, eu comecei a olhar para tudo isso e de uma forma que quando eu fui atender meu paciente, que eu estava fazendo um preenchimento ou mesmo uma tecnologia, na verdade, eu estava fazendo um network ali. Então, aquela hora eu estava sendo um empreendedor, querendo saber o que ele estava fazendo, ou estava gerando um raporte lá com ele para gerar mais empatia para depois ele comprar um produto meu. Então, no final, o legal é isso, é que não tem separação, na minha opinião. E quanto mais misturado isso, e quanto mais conhecimento você tem, mais bacana ainda. Eu achava antes, minha equipe falava, bom, mas você nunca está satisfeito, né? Antes de eu entender que eu era um empreendedor. Daí eu fui entender, não, mas dentro dos arquétipos eu sou o fora da lei. Agora eu entendi. Eu falei, galera, tá tudo certo, eu sou o fora da lei, eu sou o cara que eu vou estar sempre insatisfeito, eu vou querer ir para o próximo nível. Então, isso me deixou confortável. Agora, lá dentro do meu consultório, talvez eu, como médico, eu nunca teria essas informações. Então, eu continuaria um médico lá, meio que frustrado, fazendo muito bem aquilo que eu sei fazer. Sim. Agora, imagina, por isso que eu falo que eu carrego essa bandeira, eu fico pensando quantos médicos, e o interessante é isso, que o Brasil, o índice de suicídio de médico é altíssimo, um dos mais altos no mundo. Isso, dados do Paulo Vieira, que ele está até lançando uma mentoria para o pessoal, um curso para médicos e tudo mais. Então, imagina quantos médicos que talvez estão passando por esse nível de depressão, entendendo, peraí, é só isso, eu trabalho, ganho e ponto. Às vezes ele tem um puta potencial ali para ser explorado e ainda não entendeu que é um empreendedor que está ali preso no jaleco. Por isso que eu falo, às vezes eu não estou nem atendendo de jaleco para tirar um pouco dessa sensação que eu não estou preso mais no meu jaleco. Sim. Aí vem um lance que eu ia te perguntar. Pela medicina tradicional, para você inventar ou criar alguma coisa, você tem que escrever um artigo, defender uma tese, ser publicado numa revista de renome, mas outros caras precisam testar aquilo e pode levar 20 anos para o Dr. Colágeno ter inventado alguma coisa pela academia científica. Sim. Medicina. Do lado fora da lei, é como se fosse cortar um atalho, porque você pode criar e você não tem toda essa... Não estou dizendo que isso é errado, mas você não tem toda essa fricção para criar algo. Eu acho que ali também te dá uma liberdade para você criar com mais agilidade, né? Para você inovar com rapidez. Eu acho que o mundo está possibilitando isso. A gente entendeu que a medicina que a gente exerce hoje, às vezes ela está atrasada 5, 10 anos por causa disso que você falou.
Então, hoje a medicina está um pouco mais ágil nesse processo como um todo, mas lógico que ainda existe todas essas regras para eu trazer uma tecnologia nova e tudo mais. Então, assim, dentro do que eu faço, a minha ideia não é também criar necessariamente nada. Tipo, eu não estou criando a história do colágeno. Já existe, a indústria já utiliza disso, já tem artigos mostrando isso aí. O que eu estou fazendo é pegando algo que existe e transformando e resolvendo uma dor do mercado. Agora eu fui empreendedor, entendeu? Sim. Nesse processo. Eu prescrevendo o colágeno, eu estou sendo um médico, bacana. Agora que eu entendo que, tipo assim, meus pacientes não estão usando porque eles têm preguiça de ir na farmácia, misturar, não sei o que e tal. Peraí, deixa eu resolver essa dor do meu paciente. E quando eu trago isso para o meu consultório, que eu posso presentear para gerar um valor numa marca que eu acho bacana, eu estou sendo empreendedor. Sim. Então, assim... Não, só de você introduzir um hábito da pessoa. O cafezinho é todos os dias. O cafezinho já vale para decisões financeiras, né? Se você economizar um cafezinho por dia, você faz tal coisa. Mas, cara, se você tomar um cafezinho com colágeno você economiza quantos anos, né? Isso. Você ganha quantos anos? É uma pegada boa, não tinha pensado nisso. Aí, tá vendo? Sair com insight. Às vezes você quer economizar dinheiro e o que você tá precisando é ganhar colágeno, né? Mas, e aí... Algum momento essa mente empreendedora também rompeu a bolha? Porque todas as coisas que a gente vai falar aqui durante muito tempo são satélites ao mundo dermato. Sim. Mas você também tem coisas fora da bolha ou você ainda não mexe com isso como investidor ou como sócio de algo fora da bolha medicina estética? Não, talvez até por me deixar mais confortável, vamos dizer assim, esse é o universo que eu mais domino. O resto que eu faço, eu considero como um médico empresário mesmo, onde eu vou investir meu dinheiro, né? Eu tenho, tipo assim, construções, essas coisas assim, mas eu vou lá, contrato alguém e vai lá e constrói. Administra o seu dinheiro. Isso, eu tenho uma fazenda hoje em sociedade do meu pai, a gente planta soja, mas esse é um lado que eu não considero que eu estou sendo inovador, empreendedor. Eu estou fazendo o fluxo normal. Empreitando o dinheiro. Eu tenho que fazer aquele dinheiro, porque eu vou ter que parar de trabalhar algum dia. A Previdência, a gente sabe que não paga nosso salário do futuro. Então, eu tenho que fazer meu dinheiro multiplicar de outra forma que não seja exatamente com o que eu faço. Só que quando você começa a absorver informações, assistir palestras, por isso, para mim, o principal é invista em informação, né? Podcast, amo ouvir podcasts todos os tipos, esses voltados para o empreendedorismo, incrível, porque você pega histórias reais que você consegue aplicar no outro dia. Sem romance. Vezes, 1 hora você pega 5 minutos, aquilo ali ajuda você, não muda a sua vida, mas ajuda muito, vamos dizer assim. Livros também, né? Nossa, como é incrível. E palestras. Por que eu estou falando isso? Eu assisti uma palestra que o cara falou uma vez o seguinte: se o seu negócio é tão bom, dá tanto dinheiro, por que você pega esse dinheiro e investe em outra coisa e não investe no seu negócio? Né? Então, é sobre isso. A gente tem essa dificuldade, mas depois o que eu vou fazer com esse negócio? Não, mas peraí, eu já abri 2, 3 empresas até hoje, eu nunca pensei que eu poderia vender minhas empresas. Hoje eu entendo que a próxima empresa que eu for abrir, eu vou ter que vender essa empresa em algum momento. Não faz sentido eu abrir uma empresa para matar ela depois. Antes, para mim, eu falava simplesmente assim: não deu certo, vende, ou isso aqui é um local para eu atender. Hoje eu já abro com uma intenção secundária, vamos dizer assim. Então, isso tudo mudou a partir de conhecimento que eu tive. Hoje, um dos locais que eu mais invisto dinheiro é na minha própria empresa, né? Porque eu entendo o potencial que ela tem. O segredo é você, depois, conseguir transformar essa empresa em algo monetizado, né? Daqui 10 anos, se eu largar a dermatologia, eu investir todo o meu dinheiro na minha empresa... Sim, mas você tem que ter de forma intencional, organizado para essa empresa valer tantos milhões a mais depois de 10 anos, né? Sim, que pode ser o futuro da sua aposentadoria. Justamente. Até. Agora, a gente está falando de um mercado, aí são dados que você trouxe para mim aqui, dando os créditos à informação que você me trouxe. Nos últimos 4 anos, cresceu de 20% a 25% o ramo de estética. E, ao mesmo tempo, menos de 10% da população ainda consome estética. Então, a gente está falando que nem 20 milhões de brasileiros, 25 milhões, se a gente colocar 250 milhões, a gente não tem nem 25 milhões ainda que consome com estética. É um oceano azul ainda? O que a gente está falando de estética nesse país que a gente vive? Então, é um oceano azul, porém,
turbulento. não é vermelho, entendeu? Não tem sangue ainda. Por que eu tô falando? Mas já tem uns tubarão rodeando. É no sentido maior, assim, se você for ver, tem muita franquia de estéticas que abriram nos últimos tempos. Só que existe uma história de médicos, não médicos, os não médicos são biomédicos, dentistas, fisioterapeutas, toda essa galera que faz procedimentos estéticos. E além do Olhar Baiana Hickman, que eu entrei hoje, são não médicos que fazem esses tipos de procedimento e tá tudo certo. A gente tem que entender que se a dermatologia / medicina tentar entregar a estética para o Brasil todo, vamos dizer não assim... Tem dermatologista não tem como. Então, eu evito esse tipo de... Quando eu estou vendo médicos falando dos não médicos, eu evito até de estar nesses grupos, porque isso é uma reserva de mercado muito sem sentido. Para mim, hoje faz mais sentido, tipo assim, não vamos brigar pelos 10%, mas vamos olhar para os outros 90%, quanto pode, porque a gente entende que são procedimentos que tem a maior parte da população ganha salário para conseguir pagar, como se diz, moradia, alimentação e tudo mais. Então, ok, está tudo certo. Mas será que é justo a gente tentar concentrar essa estética na mão só dos médicos, e apesar que essa discussão não tem mais como brigar, porque os conselhos dos biomédicos, dos dentistas, possibilitam que eles realizem esses procedimentos. Então, a ideia é, vamos tentar oferecer isso para mais pessoas de uma forma que seja mais acessível, mas com segurança. Eu acho que hoje a discussão maior é a questão da segurança, da legislação, para ver como está sendo a formação de todos os profissionais, tanto médicos como não médicos. E mesmo se tem uma segurança na formação, a gente ter cuidados. Vamos trazer uma pauta quente, que foi aquele caso do peeling de fenol, que o cara morreu a semana passada, se eu não me engano. A profissional que realizou o procedimento, ela nem era uma profissional formada. Só que no Instagram era muito bonito, muito tudo. Ela tinha feito um curso por PDF, por online. Então, imagina só. Paper ali. A gente não tem um nível de controle desse hoje. Isso nos Estados Unidos não existe, entendeu? Então, a questão não é nem hoje assim, médicos, não médicos. A gente tem que olhar primeiro como é que está a formação de todo mundo. Quem pode, quem não pode. Quem não pode, ter uma fiscalização ativa em cima disso. Porque só com isso a gente vai conseguir discutir isso. Tá crescendo, mas está crescendo de que jeito? 20%, 25% não é que tá um mar de rosas hoje, porque tem muita gente fazendo muita coisa errada. Porque não tem uma formação adequada. Simplesmente falou, vocês podem fazer, sabe? Não, tanto faz, mas pode. Daí a galera sai fazendo. Faz curso de fim de semana e sai fazendo. Sim. Daí começa a ter um monte de complicações. Daí essas complicações às vezes vão nos médicos e os médicos falam, não, mas eu não fiz, eu não posso tratar. E daí todo mundo lava a mão e aí, né? Então daí a indústria fica aí, não, mas está crescendo, está crescendo. Então hoje quando eu topei entrar no projeto da Além do Olhar Baiana Hickman, eu falei assim, a gente não vai inventar nada, a gente vai pegar aquilo que eu faço no meu consultório, vamos simplificar e vamos treinar a galera para a gente poder estar fazendo isso com segurança. E eu acho que tem que ser dessa forma, entendeu? Procedimentos mais elaborados, procedimentos mais invasivos, tem que ser com profissionais que tenham um estudo mais profundo sobre isso. Procedimentos mais simples, procedimentos mais tranquilos, eu acho que dá para a gente expandir um pouco mais. E eu falo também muito isso para alguns pacientes. Doutor, mas você viu que tá fazendo botox ali na fulana, ela nem é médica. É igual comer, né? Tem dia que a gente não quer gastar quase nada, quer comer rápido, a gente vai no restaurante da tia. Tem dia que você quer ter uma baita experiência, comer a comida do chefe de cozinha lá no Shopping Cidade Jardim, entendeu? Então, você escolhe. E pode ser que você alterne. Nem todo dia você vai no Cidade Jardim, lá no Fogaça, comer lá. Nem todo dia você vai querer só matar a fome. Você quer ter uma experiência. Então, sim, eu acho que o segredo é... E tem gente que às vezes nunca vai nesse restaurante. Muita gente nunca vai num restaurante desse. Eles querem só matar a fome. Então, isso é o mercado. Para mim,
em tudo. Toda vez que eu olho mercado de carro é assim, mercado de casa é assim. Então, a gente tem que olhar essa questão do crescimento da estética dessa forma. E você entender aonde você está como consumidor nesse momento. E o que é além do olhar? A Ana Hickman entendeu ali que tinha um nicho, ela já existia até a sua chegada. A gente falou até que ela estava mais expansiva e ela deu uma parada, né? Uma segurada para realmente entender o que está sendo construído. Do que é essa franquia que a gente está falando? Além do olhar, foi um presente de Deus / amor à primeira vista. Eu vou contar a história, mas é o seguinte, quem montou a Além do Olhar chama Rose, que é a outra sócia nossa. A Rose é lá de Iporá. Ah, que legal. Só que eu não descobri isso assim. Eu descobri isso... O alinhamento dos astros. Eu descobri isso em Salvador. Da seguinte forma, eu vim fazer um curso aqui em São Paulo. Obrigado. Eu vim fazer um curso aqui em São Paulo. Entrei para um mastermind chamado Nitro 10X, que é do Piero, daqui de São Paulo. E daí, num dia que eu fui apresentar minha dor lá, falando que eu tinha uma marca Dr. Colágeno, eu era médico dermatologista, alguém me chamou depois e falou, Bones, você tinha que falar com a Rose. A Rose tem uma clínica, tem uma rede de franquias chamada Além do Olhar, e eles estão mudando agora, porque nasceu como sobrancelha e cílios e limpeza de pele, e agora estão tentando colocar procedimentos mais elaborados, voltados para a estética, talvez funcione para você. Mandei mensagem para a Rose, Bones, você é de Iporá? Eu falei, sou, Rose, por quê? Como assim? Não, que eu sou de lá também. Eu falei, mentira, sério? Ela falou, sério. Eu falei, não, vamos marcar um almoço. A unidade 1 dela foi de Goiânia. Vamos comer um pequi junto. Vamos comer um pequi, boa. A unidade 1 dela foi lá de Goiânia. Então, a Rose começou em Goiânia, montou Além do Olhar, daí ela foi apresentada através do Grupo Calais para a Ana Hickman. A Ana Hickman entrou como sócio na Além do Olhar. Inicialmente, durante toda a pandemia, chegaram a vender 60 unidades da Além do Olhar, mas voltada muito para cílios, sobrancelhas, essa parte da estética, mas de uma forma mais simples. Começaram a implementar a parte da estética avançada. Nisso eu chego e a gente começa a fazer um rebrand total da marca. Então, aonde a gente mudou cor, mudou a forma de escrever, mudou tom de voz, mudou arquétipo, a gente reestruturou toda a marca, mas resolveu manter Além do Olhar, Baiana Hickman, porque já tínhamos mais de, na época, 20 unidades mais ou menos. Porque depois, com essa estética avançada, começou a filtrar um pouco mais. Nem todo mundo que abriu aquelas primeiras unidades tinha o perfil para manter a estética avançada. Por isso que a gente reduziu para 15 unidades hoje. Aonde eu entrei como sócio barra curadoria, escolhendo e mostrando para os franqueados aquilo que dá para fazer com segurança e entregando um resultado dentro daquilo que a gente defende. Um local onde a mulher vai ter os cuidados de beleza dela e nos posicionando contra a harmonização facial. Por quê, Bones? Você é contra preenchimento, você é contra o que todas essas unidades, todas essas franquias fazem? Não, eu sou contra os excessos. Por isso que entra a beleza despretensiosa, que é um movimento que eu defendo, que toda mulher tem o direito de estar insatisfeita com o envelhecimento, mulher / homem, mas eu estou falando do público final, principal nosso. Só que você não precisa de exageros. Você não precisa que ninguém identifique que você fez um preenchimento de boca ou que você fez um botox. Então, mais ou menos... E foi nessa pegada que, quando me apresentaram para a Ana Hickman, ela falou assim, Bones, é isso que eu acredito, é isso que eu defendo, é isso que eu quero para Além do Olhar. Tamo junto, porque eu passei por um clivo dela, né? Tipo assim, quem é você? Né? Daí, recentemente, tem até uma gravação no podcast que a gente gravando, eu e a Ana Hickman, hoje eu sou o dermato dela. Ana, mas por que você foi lá em Goiânia e escolheu um comedor de piqui para ser seu sócio, né? Quem não conhece piqui é um fruto bastante conhecido lá do Goiás. Ela falou, porque eu fui atrás do melhor. O que vocês queriam? Eu queria o melhor na Além do Olhar. E foi bem bacana no sentido de, tipo assim, eu fui atrás do melhor dentro daquilo que eu acredito
e que eu queria para além do olhar. Então foi nisso que foi coincidindo as coisas e aconteceu de eu estar hoje com esse projeto incrível, desafiador e que fez com que eu tivesse novamente energia tanto para o meu consultório como para a marca Dr. Colágeno e agora com essa grande projeto que a gente tem. E o seu local acaba sendo além do olhar ou não? Não. Você não recebe a bandeira? Não. Não. O que precisa para eu ter uma bandeira além do olhar? Está em expansão? Qual que é o valor de investimento? O que você pode me falar para quem se interessou em juntar Ana Hickman com o Dr. Bones? Boa. Mais a Rose. Mais a Rose, porque é uma história... A história da Rose é bem bacana. É de trazer aqui um dia Vou também. trazer a Rose aqui para conversar. A Rose, depois que eu fui conversar com ela, ela era vendedora de banana lá em Iporá para conseguir reunir essa galera toda, né? Sim. E ter uma franquia, ela está indo para os Estados Unidos hoje, porque ela vai ter uma reunião com o governo americano dentro de um projeto que a gente tem de expansão. Uma pessoa que abre mais de 10 unidades da Além do Olhar lá nos Estados Unidos. A gente tem um projeto em 5 anos em atingir 800 unidades Além do Olhar. Legal. Em um ano vender mais de 100. Nós temos um estrategista hoje junto com a gente dentro desse projeto de expansão. Então é um projeto audacioso / estratégico. Não é só um projeto bonito. E eu achei muito bacana, porque quando eu entrei, eu entendi esse mundo empresarial, como funciona. A gente foi atrás desse amigo também nosso, dentro desse mastermind que a gente participa, onde ele tem contato com vários fundos de investimento. Então, ele falou, bom, o fundo de investimento gosta disso. Então, dentro disso que o fundo de investimento gosta, né? Tem que ter produtos, tem que ter recorrência, tem que ter tantas unidades. A gente foi desenhando toda a historinha, mas a gente não tirou a essência. Sim. Nós não trocamos o nome e a gente não tirou a curadoria / responsabilidade de mim. Então, a gente conseguiu reunir tudo isso, por isso torna uma franquia muito interessante perto do que eu vejo aí no mercado. Não é só uma ideia interessante, toma, agora vamos fazer isso aqui virar. A gente tem estratégias aplicadas todos os dias de gestão, de treinamento, e temos metas para alcançar, e temos relacionamentos. Esse encontro que vai ter lá com vários governadores dos Estados Unidos, isso é a partir de um projeto do governo americano, que a gente vai ter porta aberta para quem abrir uma unidade Além do Olhar nos Estados Unidos, vai ganhar um green card daqui a uns tempos. Olha que louco isso, bem bacana. Mas assim, números, né? É uma franquia, hoje, 350 mil, você abre uma franquia Além do Olhar. Os royalties normal, 6%, né? E a taxa de franquia, 60 mil. A gente está pensando em criar uma franquia mais smart, vamos dizer assim, porque tem vários biomédicos, profissionais que procuraram para ser o dono da franquia / o profissional que atende. Então, essa franquia que a gente está falando é uma franquia para 4 pessoas, mais ou menos, se eu não me engano, 60, 90 metros quadrados. Então, assim, às vezes é franquia de rua, não é franquia para shopping. A gente está pensando num modelo mais smart, mas essa aí hoje é a principal. E quais serviços a pessoa pode encontrar dentro de um? Com certeza, colágeno. Sim. Tudo que for voltado para colágeno, mas vamos pensar assim, tá, o que eu faço no meu consultório que dá muito certo, e às vezes eu brinco muito brinco não, né? Falo sério para reunião com os franqueados, que é o seguinte, minha meta é fazer vocês faturarem no mês o que eu faturo num dia, não é possível que eu não consigo. Então, no sentido que o que eu faço que dá certo no meu consultório, né? Botox, não tem muito segredo, mas tem a nossa intenção é poder fazer clubes de assinatura, porque a gente sabe que isso tem um nível de recorrência, e para a pessoa entender que aquilo ali é um cuidado permanente. Não é tipo, você fez seu Botox esse ano. Não. Os estudos mostram que quando você vai fazendo, você vai percebendo o resultado depois de 2, 3 anos. Não é só aquilo ali que você está fazendo. A própria prótese de silicone, você tem que voltar depois de X anos. 5, 10 anos, tem que trocar a prótese. Então, os bioestimuladores são produtos que você coloca dentro da pele que estimula colágeno. Tecnologias como ultrassom microfocado, né, que também estimula colágeno,
destrói papada, melhora contorno facial e até faz tratamento corporal também. Os fios de colágenos também a gente trabalha, é um do que a gente trabalha. Os preenchimentos, o ácido hialurônico, só que não no... Né? Bom, mas isso não é harmonização facial? Não. Para mim, a harmonização facial hoje é quase que um procedimento, onde a pessoa vai lá e coloca 10 seringas no rosto de alguém. O ácido hialurônico é uma forma de você trabalhar, esculpir um rosto, vamos pensar assim, que você consegue dar mais contorno, às vezes trabalhar um lábio para ficar bonito, mas dentro daquela história da beleza despretensiosa. Eu não vou fazer um lábio de uma paciente / cliente além do olhar, para ela assim, uau, olha lá, ela fez preenchimento labial. É Angelina Jolie, saiu aqui. Não é essa pegada. Mas a gente entende que a gente está envelhecendo, que o lábio vai murchando, que o lábio é um sinal de jovialidade e beleza, e como a gente acredita que beleza interfere na autoestima e autoestima interfere na beleza, por que não você fazer um preenchimento labial? Então, a ideia é justamente isso, é dar uma desmistificada nessa história do que pode, o que não pode fazer e fazer com responsabilidade. Agora, na construção de uma franquia, a gente consegue aí 2 chancelas incríveis, né? Uma beleza natural e reconhecida como da Ana, e um conhecimento e uma experiência como do Dr. Bones. E aí eu encaro uma franquia dessa. O que eu preciso ter para ganhar a chancela que eu posso ser um além do olhar? Eu preciso ser médico, eu preciso ser biomédico, eu preciso ser dentista. O que eu tenho que ser para poder realizar esses procedimentos e ser uma das 4 pessoas que estão ali? A gente está num momento que a gente está fazendo uma seleção dos candidatos para abrirem a Além do Olhar. Porque qual que é o grande problema que eu vejo hoje dentro dessa realidade das franquias que eu vi fechando depois que eu entrei por questões que não adequaram ao processo? Muitas das vezes a pessoa que abre uma franquia, ela acha que vai abrir uma franquia e que não tem que fazer mais nada. Então, é só esperar o dinheiro entrar. É só esperar o dinheiro entrar. E às vezes ela pega um dinheiro suado, vai lá, abre a franquia, mas não tem um capital de giro necessário até o projeto virar. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande hoje, e a gente fala isso, é do franqueado ganhar dinheiro, do franqueado conseguir fazer a franquia dele virar. Para isso, ele tem que ser um bom gestor. Ele não precisa ser médico, não precisa ser biomédico, porque isso aí ele pode contratar. Então, ele tem que ser um bom gestor ou tem que estar disposto a contratar um bom gestor. Porque senão não tem como, não existe a possibilidade de Aue você ir lá fazer esse investimento e simplesmente esperar que a franquia dê certo ou você transferir essa responsabilidade para o franqueador. Então, hoje a ideia nossa é isso, é fazer uma seleção, entender qual que é o perfil daquele empresário / gestor, porque são 2 pessoas normalmente diferentes, bom quando são as 2 coisas, mas ele tem que estar disposto a isso, a ou ser um bom gestor, ou contratar um bom gestor e ter um capital de giro ali necessário e suficiente para até a franquia deslanchar. Mas hoje a gente está utilizando várias ferramentas, inclusive para direcionar esse franqueado a abrir no local certo, porque isso muda completamente o jogo. Então, e ao mesmo tempo, nós não somos uma franquia estável, assim, no sentido... Nós somos como um ser vivo, onde a gente está buscando sempre melhorias. Então, se o cara for muito conforme, que ele não quer muita mudança, comprei isso e eu quero que seja da mesma forma, talvez não é uma franquia para ele. Porque o mercado da estética, da beleza é dinâmico. Vocês são bem dinâmicos. Isso, então ele tem que estar atento a tudo isso. Nós estamos atentos a tudo isso, mas quem for abrir um Além do Olhar, ele também tem que estar atento a tudo isso, porque a Além do Olhar hoje é uma evolução. Você parar para pensar, ela continua mexendo com o mercado da beleza e autoestima da mulher. Mas de quando ela surgiu para hoje, ela evoluiu conforme o mercado da estética evoluiu também. E com a minha entrada, a gente está mais ligado ainda e antenado. A minha sócia Rose, mês passado, estava na China, num dos maiores mercados de estéticas.
Daqui 2 meses eu vou para a Coreia, onde é o berço da estética. Sim. E das tecnologias que a gente quer implementar na Além do Olhar. Então, ela está indo para os Estados Unidos hoje, amanhã. Então, a gente está de olho no que está acontecendo no mundo e trazendo para Além do Olhar. Por que eu estou falando isso? Porque se o cara for muito estável, ele vai ficar um pouco incomodado com essa movimentação toda que a gente está fazendo. Agora, se ele é futurista, se ele é criador, ele está no lugar certo também, porque ele não vai comprar uma receita pronta. Isso. Ele vai comprar um bolo que muda ali a Isso. receita, ele cresce mais e assim vai. E com muita responsabilidade, que a gente viu que hoje a gente tem que ter essa responsabilidade com o dinheiro do franqueado que vai abrir, porque muitas das vezes não é só sobre o sonho, né? É o meio que ele está saindo da CLT para montar o negócio dele. Então, a gente tem que ter esse cuidado e nós estamos voltados para isso, né? Não é sobre vender franquia, é sobre como eu posso fazer esse franqueado ganhar dinheiro com a franquia dele, como eu posso trazer pacientes para ele, como é que a gente melhora o brand, qual que é a ação que a Ana Hickman vai fazer pro dia igual do Dia dos Namorados. Então, a gente já tem um calendário que a gente já desenha ele pro ano. E a Ana Hickman, nesse novo momento dela, vamos colocar assim, ela está muito empenhada nessa negócio, né? Ela tem poucos negócios, vamos pensar assim, que realmente é dela. Então, esse é um dos negócios que ela falou assim, esse eu tô com energia total nele. E a pele dela até melhorou, né? O amor melhora até a pele, né? Posso falar que... Ela tá com outra fisionomia lá. Não, foi engraçado que quando eu fui avaliar a pele dela há 1 mês atrás, né? Fazendo a avaliação, falei, nossa, Ana, mas seu contorno tá bom, sua pele tá bonita, sua sobrancelha é bem equilibrada, sua proporção ok, você tem a simetria. E no final eu falei assim, parece que eu tava falando pro peixe que ele é peixe, que ele nada, né? Porque assim, lógico, ela é modelo, ela é linda, ela já foi, né? Então, tipo assim, aquela avaliação minha era só uma constatação da beleza dela, não era uma avaliação que eu faço no meu consultório. Sim. Agora, lá em Iporá você é celebridade? O fato de você ser o Dr. Colágeno e também sócio da Ana Hickman ou não? Cara, de Iporá para o mundo. Eles falam de vez em quando algumas Comedor pessoas... de Pequi, a sócio da Ana Hickman. Então, um dos primeiros movimentos de empreendedorismo meu, inclusive, tem a ver com isso. Lá na fazenda a gente tinha muito pés de pequi, né? E o pequi é um fruto, é uma iguaria que o goiano gosta. E mais de 1 ano meu pai me dava toda a safra do pequi, então eu contratava pessoas, eu ia lá, colhia o pequi, depois eu vendia esse pequi, no final dava para comprar uma bicicleta, era incrível isso para mim. Mas mais do que Iporá, até Goiânia hoje, e na verdade de colegas hoje do Brasil todo, que às vezes eles me mandam mensagem, ou às vezes falam, nossa, agora virou o médico das estrelas, né? E eu já tenho uma carteira de cliente bem bacana em Goiânia, então foi legal. Valorizou mais ainda o CPF, CRM, Dr. Bones. Agora, me conta o seguinte, antes da gente entrar naqueles momentos finais ali que eu levo um pouquinho de você e deixo aqui também para os nossos ouvintes, cara, o que você me diz? Tem até memes, tem páginas nos Instagrams desse lance da desarmonização, da demonização das pessoas. Cara, esses exageros, essas paradas, você acha que é uma onda que tá caindo, tá acabando? O que você acha disso no momento que a gente vive, assim? Será que a galera não tá exagerando no geral, quem tá procurando e quem tá executando? Então, isso aí, eu acho que não tá acabando. Sendo bem realista. Tá só no começo? Então, vocês que estão fazendo páginas de zoeira, de memes, tem muito conteúdo para chegar aí, viu? Então, se vocês forem observar, eu acho que vai dividir em nichos isso aí, né? A galera que curte os exageros, e você tá tendo uma movimentação, isso não só para a face, como o corpo também, o PMMA, que é aquele preenchimento definitivo de bumbum, também cada vez mais vocês estão vendo as pessoas procurando isso. O segredo é você entender aonde você encaixa nesse processo. E se você for para o lado da demonização ou harmonização, que faça com algo que seja possível de reverter, né? Por que eu estou falando isso? Tinha uma época que fazia o preenchedor definitivo no rosto. Eu pego pacientes ainda que fizeram com alguns médicos esse definitivo que não tem o que fazer. Tem que tentar com a cirurgia plástica tirar
meio que um plástico do rosto, então não funciona, não dá certo. Agora, com excesso de preenchimento de ácido hialurônico mesmo, é possível reverter. Eu tenho um antídoto para aplicar. Os médicos, de forma geral, têm a forma de tirar aquele excesso. Só que não quer dizer que vai ficar bom, porque você pensa como se fosse um balão que você estica, quando volta, ele fica preguiado, né? Então, daí meu trabalho de estimular colágeno é mais complicado ainda. Tem que preencher com colágeno, porque a flacidez ficou... Eu tenho que retrair a pele, vamos pensar assim. Quanto mais esticada a pele, mais pele sobra, mais difícil de retrair. Então, assim, menos mal, pelo menos melhor do que dá para ficar, entendeu? Entendi. Porque eu pego pacientes que chegam lá com o rosto transformado. E às vezes é na inocência. E eu não sei se tem um pouco de... Eu falo que o grande problema disso é que dá dinheiro para o profissional que aplica. Porque daí se ele aplicar 4 seringas é uma coisa, mas 8 seringas é o dobro de 4. E 16, então... é o dobro de 8. Então, se não tivesse dinheiro envolvido, será que teria esses excessos também? O quanto que é doença da mente humana de não conseguir enxergar aquilo que está vendo no espelho, o quanto que tem mercado envolvido nisso, ou quanto que é mau gosto dos dois, né? Porque eu falo isso porque... chega um exagero comercial mesmo. Isso. E às vezes chega paciente com problema de autoestima, que para mim, doutor Bond, você acha que eu tenho que preencher meu lábio? Eu falei assim... Eu olhava e falei assim, não, eu acho que não. Ela falou, não, eu também acho que não. Eu falei, mas por que você me perguntou? Porque imagina se você pega um médico que faz, não, eu acho que tem, daí ele toparia. Então você entende que, tipo assim, dependendo do profissional e do momento do paciente, é um match imperfeito. Uhum. É porque ela chega com um problema de autoestima lá, feliz com o lábio, mas todo mundo está fazendo, eu acho que eu tenho que fazer também. O médico olha, ou o profissional, não estou falando só de médico, né? Fala assim, tá, ela quer preencher, que mal há eu colocar mais uma seringa de preenchimento. Eu até gosto de muito preenchimento na boca. Vai lá e coloca 2 seringas. Por que 2? Não, porque 2 é melhor que uma, comercialmente falando. Sim. Então, acho que tem uma mistura de tudo. No final, eu falo que eu tenho um viés, porque eu vivo numa bolha que, quando chega um paciente que me pede para fazer preenchimento / harmonização, eu falo assim, você não leu minha história antes de estar aqui, não? O que você está perdido aqui? Porque, assim, o tempo todo eu estou falando no Instagram que eu sou contra, que não aparece para mim esse perfil de paciente, porque eles sabem que eu sou contra. Eles me procuram, na verdade, pela beleza despretensiosa, pela beleza real, porque eu pego muitas virgens de 60 anos, 50 anos, no sentido que eu nunca fui num dermato porque eu morro de medo dos exageros. Então, olha só, muita gente não está tratando, não é porque não quer. Porque está assustada. Está com medo. É. Então, daí elas chegam para mim com 55 anos, falando assim, doutor, você é a primeira pessoa que me passou segurança para isso, para fazer esse procedimento. E é isso que eu estou trabalhando na Além do Olhar também. E quando eu falo em mudar a forma como o brasileiro encara a estética, tem a ver com isso. Tem a ver com a gente poder olhar para a estética de uma forma desmistificada, entendendo que cada um é único, que todo mundo tem direito de tratar, que todo mundo tem o direito de conquistar uma beleza, que isso aí é merecimento. Eu falo, beleza é merecimento, porque é diferente. A pessoa que não está nem aí com nada, ela não consegue alcançar uma beleza da mesma forma daquela pessoa que cuida, que passa um filtro solar, que vai num dermato ou num profissional para cuidar da pele dela. Então, que tem uma alimentação saudável. Eu acho que nós, voltando um pouquinho ao que você me perguntou, nós somos reflexo daquilo que a gente come. Por isso que eu tenho uma hashtag chamada Sua Pele Reflete Sua Saúde. Então, quando a gente começa a olhar para o alimento como nutriente, não só como algo para matar a fome, a gente começa a mudar o jogo. Então, sobre a demonização, eu acho que vai continuar acontecendo, e talvez por causa dos artistas, que daí fica mais escancarado e pega aquilo e transforma em algo maior, chama tanta atenção, mas ao mesmo tempo está surgindo uma grande oportunidade para franquias / profissionais que já se colocaram contra isso, mostrando que tem um caminho
bonito a ser seguido. Agora, doutor, você estava me contando aqui em off que no avião, né, é inevitável que você ligue o raio-x do dermatologista. Então você consegue ver de repente no voo quantas pessoas estão preenchidas, né? Dá para saber a litragem dentro do avião que tem de ácido usado ali, todas as pintas que tem nas pessoas e tal. Como é que é a visão de um dermato andando, né? E depois que eu descubro que você é dermato, do lado da minha poltrona deve rolar assim, você não quer dar uma olhadinha nessa pinta aqui, se ela vai me matar ou não? Isso é real, assim. Mas às vezes a gente avalia mas não no sentido de, tipo assim, de julgar, né? O que fica... Às vezes eu fico preocupado, igual ontem eu te contei o caso do cara, do atendente do voo, do né? voo, que tinha uma pinta e eu do nada falei assim, essa pinta sua faz quanto tempo que você tem aí? Mas tudo bem que é uma preocupação de um câncer de pele. É diferente, eu não vou virar para uma pessoa dessa e falar assim, essa papada sua faz quanto tempo que você tem ela, né? Então assim, eu tava me sentindo útil naquele momento. Mas, Esse lábio tá murcho, hein? Tipo isso. Você já parou para pensar que você tem que preencher um pouco o seu lábio? Você tá vendo essa simetria facial? Isso eu vejo. Às vezes passa de forma... Eu nem processo isso. É natural, né? Eu acredito que é igual uma nutricionista sentada numa mesa, todo mundo comendo um monte de porcaria. Não tem como ela falar que é normal aquilo. Ela pode não emitir a opinião dela sobre aquilo. Porque a gente também tem que ter o bom senso do nosso papel como ser humano ali naquele momento. Senão o grupo expurga também, né? Tipo isso. Mas... Eu confesso para você que depois que você começa a trabalhar com beleza, você começa a questionar, fazer por que essa pessoa não cuida da aparência dela, entendeu? Meio que natural eu pensar, será que ela está com um problema de autoestima? Porque para mim hoje tudo tem a ver com algum nível de autoestima. Estou levando em consideração pessoas que estão no voo, que têm uma condição, ou mesmo na academia. Às vezes eu falo assim, nossa, essa pessoa tem uma oportunidade tão incrível de ser ela melhorada, será que isso não incomoda? Ou será que ela não sabe que tem tratamento? Então eu vivo um pouco esse dilema, mas é dilema que eu vou lá, reflito, absorvo e deixo, entendeu? Mas continua me perturbando isso às vezes, porque meio que natural meu olhar filtrar tudo o que acontece nessa parte de estética. Agora, no churrasco lá em Iporá ou em Goiânia, quando você está entre amigos, não rola uma fila assim da galera pedindo avaliações de pintas e manchas? Cara, pior que rola. Eu sou tranquilo. Assim, dependendo do ambiente, eu tento separar isso. Às vezes eu tento converter num lead no processo de funil meu ali e falar assim, cara, deixa eu te falar, segunda-feira vai lá no consultório, vou pedir para a secretária te agendar, é melhor eu olhar isso com o meu aparelho especificamente, mas uma pré-consulta rápida ali sempre está acontecendo e está tudo certo, assim, eu não deixo de viver aquele momento por causa disso, né? Mas você já teve alguma situação engraçada, assim, da pessoa? Já. Até se despir e mostrar algo num local mais... Recentemente... Não, mas olha que loucura isso aí. Recentemente, um amigo pessoal nosso falou, cara, eu tô com uma pinta aqui na perna, tá muito estranha essa pinta, ela cresceu de uma hora pra outra. Deixa eu te mostrar, assim, tava ele e a esposa dele, ele baixou aqui, assim, a esposa, nós estamos no churrasco, não, mas deixa, eu dei uma olhada, eu falei assim, cara, parece não ser nada, mas vai lá no consultório que eu quero dar uma olhada, porque também eu não cheguei ali, né, no churrasco dar uma olhada. Ele foi no consultório uns 15 dias depois, daí eu falei assim, não, eu acho que não é nada, mas vamos biopsiar. Biopsiamos, mandou pra biópsia, era um câncer de pele. Olha. Então, olha que loucura. Então, churrasco... No churrasco desenvolveu a preocupação. Eu dei uma aquecida no lead ali, gerou lá o processo. Eu fiz a biópsia, porque é o correto. Mandei. No final deu. Tá curado, resolvido e tudo mais. Mas começou de uma conversa de churrasco. Sim, entendeu? Sim. Então, para mim, o tempo todo, eu falo que um bom vendedor é aquele que está o tempo todo vendendo o produto. Como eu vendo beleza / essa parte de cuidado da pele, para mim está tudo certo. Quanto mais... Eu adoro ir em churrasco que está uma roda de mulheres lá conversando. Bom, vem cá, o que você acha sobre isso?
eu vou assim com... Meio de funil maravilhoso. Eu falei assim, gente, olha aqui, tem 15 mulheres aqui. Daí depois eu já tô mais ativo. Eu já pego, falo assim, eu vou colocar você no grupo tal, daí alguém vai entrar em contato. Eu nem espero a pessoa entrar em contato comigo. Sim. Eu já ponho alguém para entrar em contato com ela. Porque ela já desenvolveu interesse, eu já fiz o meu discurso ali, já fiz um encantamento. Falei, agora é fechar a venda, né? Agora falando um pouco comercialmente do processo como um todo. Sim. Então, para mim é tranquilo isso aí. Agora, a beleza Cláudia Raia, Ana Hickman, ela é acessível para toda mulher, você acha? Não, porque aquelas mulheres são deusas, né? Então, mas assim, respeitando as características de cada um, tudo o que elas fazem é possível você fazer e você entender qual é o seu potencial que está escondido às vezes. Por que você está falando isso, Bones? Todos os dias, isso aí é verdade agora, todos os dias, e eu já fiz essa reflexão várias vezes, chega uma paciente que fez algum tratamento comigo e eu vou olhar a foto do antes e depois dela. Um laser, uma tecnologia, ultrassom microfocado, que é uma que estimula colágeno, destrói papada, então melhora contorno e tudo mais. Na hora que eu olho ela hoje, depois que fez o tratamento há um mês atrás, ela tá linda, incrível. Daí eu paro e penso, quantas pessoas que não estão lindas e incríveis, mas elas são lindas e incríveis, simplesmente porque não cuidaram, porque não teve acesso, porque não foi atrás. Então, às vezes, hoje, se você está olhando no espelho, se você está insatisfeita, será que você explorou tudo aquilo que você tem? Entende? É mais ou menos assim, qual é a verdadeira mulher? É essa que foi tratada, linda, incrível, ou aquela outra que sem tratar, entendeu? No final é a mesma pessoa, só que uma teve uma oportunidade de procurar um tratamento. Então eu vejo muito isso e é muito gratificante como médico, como ser humano, como propósito de trazer o extraordinário de cada pessoa. Sim. Porque a pessoa, a partir daquilo, é uma pessoa que tem uma boa autoestima. Uma pessoa com uma boa autoestima interfere no relacionamento do marido, que interfere no relacionamento com os filhos, que interfere no posicionamento dela no mercado. Então, tudo está ligado a tudo. Eu vejo isso todos os dias. Eu já tive uma funcionária minha, uma enfermeira, que ela chegou para trabalhar para mim há uns 3, 4 anos atrás, ela parecia um bichinho do mato. E ela era uma pessoa que tinha dinheiro, só que ela não tinha conhecimento sobre o que poderia fazer, e ao mesmo tempo ela não se vestia tão bem. À medida que ela foi fazendo tratamentos, a gente foi dando palestras lá, que igual eu dou para meus funcionários, ela foi encorpando, no sentido assim, foi ganhando fôlego. Saindo debaixo da terra. Nisso ela começou a comprar roupas melhores. Depois de 2, 3 anos lá comigo, ela falou, Bones, eu resolvi que eu vou com meu marido para as fazendas, não sei o que e tal. Ela virou uma fazendeira incrível, porque realmente ela tinha condições. Hoje ela chega lá, madame na clínica, assim, com bota de couro de crocodilo, com a roupa mais linda, com o cabelo todo lindo, não tem nada a ver com aquela pessoa que entrou. O que mudou? Acesso. E a condição era a mesma. Ela tinha condição desde o início a ter acesso a isso. Mas à medida que ela foi encorpando isso, ela foi fazendo procedimento, melhorando a autoestima, buscando outras formas de melhorar a autoestima dela, ela foi absorvendo essa nova mulher. E se perguntar para ela qual é a mulher real, se é aquela do início ou se é essa, com certeza ela vai se identificar mais como essa mulher. Sim. Então isso é só um despertar para todo mundo entender que você não precisa ser uma Ana Hickman, mas será que você está explorando todo o potencial que você tem? Eu acho que é sobre isso que a gente tem que pensar e refletir. Perfeito, doutor. Agora, eu queria que você tem algum perrengue que foi um aprendizado na sua trajetória, assim, que você falou, cara, foi ali que eu aprendi, foi ali que eu pensei em desistir, mas reverti. Você tem algum caos aí? Cara, eu tenho alguns perrengues, principalmente relacionados à sociedade, né? Eu sou aquele cara que eu comecei a atender de favor em consultório de professor meu. Quando eu voltei de São Paulo para Goiânia,
como eu não tinha consultório e ainda não tinha clientela, minha família não era de médico, eu era lá de Porá, eu falei, tá, eu tenho que criar um network. Na época não era network, era conhecer as pessoas, né? Sim. Porque eu não tinha esse conhecimento. Eu preciso ser visto, para ser lembrado. Isso. Né? E eu falei, vou colar nesse professor meu, esse professor meu sabe como faz. Então é repetir, né? Modelar. Hoje é modelar. Naquela época era fazer igual. E daí ele, você tem um período, 2, tá? Me deu 2 períodos lá, comecei a atender. Chamei, falei assim, gente, isso aqui ficou pequeno, vamos montar um negócio maior? Vamos chamar o fulano, o Beltrano para ser sócio? Vamos. E eu fui ver que você montar sociedade de qualquer forma não é uma coisa interessante. Então, a partir disso, eu entendi que você tem que ter um propósito em comum, você tem que ter uma cultura parecida para você ter uma empresa junto, porque isso que está me direcionando a montar essas próximas empresas que eu estou fazendo parte. Então, talvez de perrengue barra o que eu vejo é porque no final eu entrei como cara que pegava um consultório de favor para depois, no final, falar assim, mas quer mandar em tudo, mas é meio que... e desgastou o relacionamento de uma forma geral como sócio, mas é por causa disso, era uma característica minha. E eu fui entendendo que se os sócios não tiverem todos numa mesma sintonia, não necessariamente fazendo a mesma coisa, a chance de uma sociedade dar certo é muito pequena. Tem que ter complementariedade e frequência. Se tiver fora da mesma frequência, mesmo que se complementem, não rola. Né? Recentemente eu estava migrando para uma outra clínica que eu também fui chamado para montar. Tipo, a minha clínica hoje tem 180, acabei de alugar mais 90, uns 300 metros quadrados. A gente ia para 1.700 metros quadrados. Mas eram com outros profissionais, com mais 2 profissionais, que já também bem conhecidos, só que com a cultura, a hora que eu fui ver, bem diferente da minha. A cultura não minha, Bones, mas da empresa que eu defendia. A gente estava atrás do mesmo público, A++. A gente tinha algumas coisas em comum, frequentava o mesmo ambiente, academia, mas você tem que, às vezes, hoje ir mais a fundo. E o empreendedorismo que me possibilitou entender isso. Qual que é a cultura que eu tenho, se tem a ver ou não com a cultura dessa outra empresa, quando vai juntar empresas, vamos dizer assim, mesmo que a empresa seja CPF, às vezes já vem com empresa, né? Não é você encontra uma pessoa, você entra aqui na sua empresa, tem uma cultura forte. Desde quando eu te encontrei na rua, a todo o processo aqui que eu passei aqui dentro. Então, isso é muito importante, porque senão você vai dar muita cabeçada e você, no final, vai querer simplesmente falar assim, por que eu não fiquei quieto? E no final, graças a Deus, eu falei assim, por que eu fiquei quieto? Mas porque daí, em vez de eu ir nessa nova sociedade, eu voltei para mim, mas eu falei assim, agora eu entendi a importância da cultura. Agora esse aqui vai ter os valores mais fortes ainda para a gente crescer, mas nós vamos crescer assim. Nós não vamos crescer assim, assim, assim. Tipo, não é juntando, é em expansão, assim, é em crescimento. E daí, dentro da Além do Olhar, só trazendo, porque eu vi o nível de importância, e eu falei assim, a gente tem que ter uma cultura tão forte que não é que nós vamos pedir para quem não encaixar sair ou não entrar. A pessoa não vai querer entrar. Porque ela fala, não, mas espera aí, isso aqui é muito forte. Então, ela vai ter que identificar com os valores que a marca tem, com os valores que a empresa defende. Então, hoje eu estou muito focado nisso, assim, como empresa, como CPF, em cultura, em ecossistema, porque eu vejo o quanto que isso é importante para quem está pensando em crescer. Sim. Tanto faz se é empresa, consultório ou mesmo rede de franquias. Agora, eu tenho um quadro aqui que eu abro minha mochila e carrego um pouco do doutor comigo aqui. Pode ser um livro, uma série, um pensamento, um filósofo. O que você jogaria na minha mochila aí para eu carregar um pouquinho de você comigo? Cara, tem assim, eu falo que o bom de livros é quando você lê tantos livros que você nem lembra, não consegue nem citar qual o livro. Mas tem um legal que é do... David Sinclair. Por quê? É um livro voltado um pouco para tudo isso que a gente fala sobre longevidade. É sobre longevidade da vida, mas basicamente ele é
ele é um australiano, hoje ele tem um laboratório lá nos Estados Unidos, então ele mora nos Estados Unidos, mas ele considera que o envelhecimento, em um momento, ele vai ser tratado como uma doença que tem um medicamento que você toma para curar ela. E ele está focado nesses estudos com ratos e até experiências nele mesmo. Então, significa que nada, e lá ele mostra vários estudos mostrando porque que chegou nessa conclusão, não existe nada que comprove que o ser humano tem que viver só 100, 120 anos. É como se fosse possível você viver eternamente a partir de quando você conseguir entender nesse processo do envelhecimento como você vai desligar cada um do processo em si. Então é um livro bem bacana e ele hoje, se você for... Quantos anos está o David? Você sabe ou não? Pra gente acompanhar ele de perto. Ele está com eu imagino entre 55 anos, talvez. Ele é um jovem cientista ainda, mas ele está desenvolvendo muita coisa interessante e bacana. E ele mostra, inclusive, vários medicamentos / suplementação, o que ele faz para aumentar a longevidade dele. E se a gente for buscar registros tipo Bíblia, e tem um pouco de discussão antropológica disso, que você vê que viviam 400 anos, né? Por que é que na Bíblia tem essa questão de pessoas que viveram isso, e hoje a gente está falando aí de uma longevidade no máximo de 130 anos. Então, é algo para, pelo menos, criar um despertar na gente, tipo assim, tá, se isso tudo que eles estão falando não é para a gente viver a vida toda, será que se eu conseguir fazer um pouco disso, eu não vou ter mais longevidade, ou uma longevidade com mais saúde? Apesar que o contraponto disso, que às vezes eu falo, o importante também não é o quanto que você viveu, mas como você viveu. Sim. Mas isso é uma outra discussão. Mas é um livro bacana de ler. David Sinclair, eu não lembro agora exatamente o nome. Longevidade da vida, alguma coisa ali. Com certeza vai entrar fácil. Agora, falando de futuro aí, o que a gente pode esperar desse Dr. Bones e lógico, né, na continuação da construção desse legado aí que você vai tá dia a dia construindo? O que a gente pode esperar de futuro? Essa é uma pergunta que eu também reflito muito sobre ela, porque eu lembro uma vez que eu falava assim, nós somos do tamanho dos nossos sonhos, mas eu fui entender, e eu vejo que você fala muito sonhador, sonhadora, né? Que às vezes a gente tem que estar preparado para aceitar que nossos sonhos são pequenos. Então você tem que estar pronto para mudar, para fazer um upgrade dos seus sonhos, porque às vezes, e o que faz você fazer o upgrade do sonho? Conhecimento. Eu falo porque nos últimos 2, 3 anos que eu fui buscar essa parte de mentorias, essa parte de aprendizado, de palestras, de modelar, de inspiração, eu vi que os sonhos que eu tinha era tão simples de alcançar. E o que mudou não foi o Bones, pessoa, ou o meu cérebro em si, que é o mesmo, mas sim o acesso que eu tive a tudo isso. Então, hoje, se eu for parar para falar o que eu imagino, eu tenho certeza que eu vou errar. E tomara que eu erre, para menos, entendeu? Porque é baseado no que eu tenho acesso até hoje. Mas, de qualquer forma, eu tenho algumas missões para serem cumpridas, né? Entre elas, essa questão da Além do Olhar e as 800 franquias como objetivo. Nos próximos 5 anos? Nos próximos 5 anos. Isso é algo real. Segunda coisa, de deixar um legado do Dr. Colágeno, que é uma marca que está super bacana. Ficou incrível, assim, e esses produtos para trazer a beleza para o dia a dia da mulher e dá para explorar muita coisa dentro disso. A gente falou, mas tem como você explorar um sorvete proteico que voltado para isso. Então, tudo, para mim, assim, faz sentido tudo que eu consegui colocar no dia a dia da mulher / das pessoas, né? Para facilitar a vida dela de suplementar. E não é só sobre o colágeno, mas tudo que possa contribuir com a beleza da mulher. Terceiro é
um propósito pessoal, um pouco de desenvolver / trazer o extraordinário que tem em cada uma das pessoas, e falo isso além da beleza externa. Então nós estamos falando de autoestima, nós estamos falando de espiritualidade, de várias coisas que hoje eu carrego, como eu tenho 43 anos, mas 4 filhos, né? Eu sou casado com a Tatiane, eu fui convertido há 2 anos atrás, então assim, eu tenho muita vivência, então eu consigo num papo com qualquer pessoa hoje, assim, ali no meu consultório, ou mesmo no Instagram, trazer muitos insights, trazer muitas coisas que eu estou vivendo, então isso faz com que eu desperte o extraordinário que existe em cada um, que eu falo. E a questão, por último, de mudar a forma como o Brasil encara a estética. Chegar um momento que eu poder falar para você que a parte da harmonização / demonização não são 2 vias, deixou de existir, entendeu? É aquela história, deixou de existir, as plásticas muito esticadas deixaram de existir, isso é real. A demonização / harmonização não deixou de existir, talvez não faz parte daquilo que a gente quer acreditar. Chegar um momento que a gente vai ter uma falar, olha, deixou de existir. A gente realmente mudou a forma como o Brasil encara a estética, e a gente viu que nós estamos fazendo isso com mais segurança. Parou essa briga dos médicos, não médicos, e a gente começou a preocupar com o público final, entendeu? É meio que uma briga partidária por interesses pessoais, em vez de olhar e o Brasil e a população. Sim. Como é que eles estão dentro dessa briga? Então, são algumas coisas assim que eu imagino para os próximos anos. Perfeito. Deixar uma mensagem aqui, então, para o Caetano, a Júlia, né? Nicolas e o Benício, que são os 4 que estão lá na sua casa. Perfeito. Pelo menos 4 ouvidas eu vou ter desse podcast. Certeza. Eu também. Se juntar minha mãe então, e vó, então fica perfeito. Ótimo. Mas eu falo que são molas propulsoras, né? De tudo que eu faço, assim, eu tento, primeiro, ser exemplo, mas segundo, eu tenho que fazer a roda girar. O meu negócio não tem dessa. Eu falo porque eu tenho uma família incrível, mas que precisam de mim. Mas isso é a minha realidade pessoal. A hora que eu extrapolo isso para a minha clínica, que tem mais de 30 funcionários, para além do olhar, então assim, a gente vai vendo o grau de impacto e importância que a gente tem na vida, e responsabilidade, mais do que isso, na vida das outras pessoas, e eles quem mais me motiva a fazer tudo o que eu faço. Papai tá cheio de energia aí, de motivação com vocês, né? Olha, as redes do doutor, @BonisJRDermato, então Bonis Júnior Dermato, Bonis do jeito que eu tô falando mesmo, tá? E para você que ficou interessado em abrir uma Além do Olhar, né, e conversar lá, alemdoolhar.franchise. Você vai conseguir encontrar lá um pouco mais de detalhes, entender tudo que está rolando e conversar sobre. Mas claro que eu deixei tudo isso aqui também na descrição do episódio para você poder acessar e consultar, conversar com eles. O caminho mais legal para te encontrar, então, é no Instagram atualmente. Sim. Eu sou bem atuante no Instagram. Eu misturo vida pessoal com essa conversa de autoestima e tudo mais, e todos os procedimentos que eu faço, e o empreendedor cada vez vindo mais forte. Então, dentro do ecossistema Dr. Bonis hoje, lá vocês acompanham tudo. O tempo voou. O que você achou de gravar esse episódio aqui? Foi top. Delicioso. Nossa. Quanto tempo a gente está conversando já, Isa? 1h30, nem vi o tempo passar, foi delicioso a conversa. Obrigado demais, doutor, pelo seu tempo. De fato, aqui a gente trouxe informação, empreendedorismo, e acho que um principal ponto aqui que eu achei muito legal, você preocupado com a sua categoria e com os outros médicos, de entender que dá para fazer coisas além do jaleco, dá para construir, né? Não precisa ser condicionado a fazer somente o que é feito nos últimos 100 anos, né, dos médicos que estão sendo formados aí, dos profissionais. Dá para você fazer além do seu jaleco. Eu acho que essa é a principal mensagem aqui. A gente tem um multi-empreendedor, médico, não deixa de executar e fazer a paixão dele, mas também de visualizar tudo que tem de satélite em volta daquele tema principal, que é a dermato, que é a pele, que é a estética. Então, esse é o principal, acho que, mensagem para você que está assistindo. Pode dar um tchau para a galera naquela câmera ali e manda uma mensagem para o Dr. Bonis do futuro aí, para toda a sua família. Fala o que você quiser agora para finalizar. Uou, então, vamos lá.
Primeira coisa, obrigado real, Gustavo, assim, eu já participei de alguns podcasts, mas eu nunca tive a oportunidade de sair lá de Porá para chegar até a Ana Hickman, até porque talvez nos primeiros eu ainda não tinha toda essa trajetória para tá eu dei sorte. Boa. Espero que uma próxima vez que eu vir eu possa contar mais histórias, né? Tipo assim, tava lá segurando a mão do presidente dos Estados Unidos, tal, algo assim, né? No dia que eu cortei a faixa da número 800, né? Não sei nem falar em número de... o número 800 da Além do Olhar. Isso que ele falou é real, que o Gustavo falou, que tem a ver com... você que é médico, mas não só médico, mas você que vem de uma carreira muito linear, né? Antes dessa história, ou é engenheiro, ou é advogado, ou é administrador, ou é médico. Então, às vezes, você está preso nesse jaleco. Vou usar o jaleco, que é a nossa profissão. E talvez você tenha um baita potencial para ser explorado mais. E isso não por você, porque a gente só é explorado se a gente é útil para os outros. Então, não estou falando de você, eu estou falando do potencial que você tem para o seu meio que você vive. E para o Dr. Bones do futuro, assim, cara, eu espero que tudo isso que eu estou fazendo, com constância e coerência, que são duas palavras que eu trabalho muito, no final faça valer a pena para você, que você tenha curtido a família, que o seu legado tenha dado certo e que cada momento desse que eu estou plantando, que você esteja colhendo isso aí no futuro, porque a gente só colhe o que planta, e o que a gente planta é decisão nossa o tempo todo, né? Então, estou plantando para você. Muito bem. Espero que você tenha gostado assim como eu gostei, o tempo voou nessa conversa. Se você está achando que alguém precisa desse episódio, encaminha, comenta, conversa comigo. Nessa temporada eu quero ficar mais próximo de você, sonhador e sonhadora. Tá gostando das pessoas que estão passando por aqui? Tá curtindo? Teve um pedacinho que te ajudou com o insight? Essa é a minha missão. A gente não quer chegar em números estratosféricos, a gente quer chegar em número de pessoas transformadas. É isso que a gente constrói com o empreendedorismo. Transformação, movimento, frequência. Se você quer mudar de área, se você quer construir um negócio, se você quer respirar algo diferente, que isso aqui sirva de oxigênio aí para você tomar suas decisões. E se eu conseguir mexer um pouquinho com a sua decisão aí para o bem, que minha missão está concluída. Independente de quantas pessoas estiverem ouvindo isso aqui, eu vou continuar e sem parar fazendo esse conteúdo para entregar para você. Então todos os detalhes para você conhecer um pouco mais desse cara que passou hoje aqui na descrição, encaminha para alguém, compartilha, se estiver ouvindo, me marca lá nas redes, marca o doutor também. Eu te vejo na próxima. Pode dar um tchau para a galera aqui. Valeu, galera. Até a próxima e tchau!